Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. E hoje vamos falar sobre fração. E se você tem dúvida em fração, fique aqui com a gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Agradeço os comentários carinhosos de vocês, os likes de vocês. E você que é novo aqui em meu canal, eu peço que deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo. Então vamos lá. O que é fração? Fração é um número racional que indica quantidade. Ou seja, quando dividimos um objeto, as partes dessa divisão serão chamadas de fração. Então digamos que aqui nós temos uma barra de chocolate. Podemos chamar de um inteiro, ok? Essa barra de chocolate foi dividida em 4 partes. Se eu pintar uma dessas partes, eu posso dizer que aqui eu tenho 1/4. Por quê? Porque o 1 representa a parte que está pintada. E o 4 representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, eu posso representar da seguinte forma. 1, que foi a parte que foi pintada, o tracinho que fica na horizontal, e aqui embaixo eu vou colocar em quantas partes o inteiro foi dividido, que foi em 4 partes. O número 1, que fica acima do traço, é o que chamamos de numerador. E o número 4, que representa em quantas partes o inteiro foi dividido, ele é o denominador. Então, numerador e denominador são os termos de uma fração. Agora vamos responder aqui as perguntas. Em quantas partes iguais o chocolate foi dividido? Ele foi dividido em quantas partes iguais, pessoal? Em 4 partes. Muito bem. Quantas partes foram pintadas? Uma parte. Apenas uma parte foi pintada. Quantas partes não foram pintadas? 3 partes, não é, pessoal? 3 partes não foram pintadas. Entenderam até aí? Aí você pode perguntar, mas professora, e se pintar todas as partes? Como é que a gente vai escrever essa fração? Se pintar todas as partes, eu vou colocar aqui o número 4, porque eu tenho as 4 partes pintadas, e vou repetir aqui o número 4, que foi em quantas partes o inteiro foi dividido. E aí eu vou chamar de 4/4. E também posso chamar de 1 inteiro, ok? Aqui continua sendo o numerador, a quantidade de partes que foi pintada, e a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido continua sendo o denominador, não mudou nada. Então, como é que eu posso escrever essa fração? Eu posso chamá-la de 1 inteiro ou 4/4. 4/4. Ok, pessoal? Simples, não é? Então, agora eu vou trazer outros exemplos para vocês. Vamos lá? Nós podemos dizer que temos aqui um inteiro e que esse inteiro foi dividido em 8 partes. Então, eu posso colocar assim, olha, 8/8 ou 1 inteiro. Se eu pintar uma dessas partes aqui, como é que eu vou representar agora esta imagem por meio de fração? Eu agora não tenho mais 8/8. Como é que vai ficar aqui, pessoal? Eu agora tenho 1/8. Não tenho mais um inteiro. Ok? Não tenho mais um inteiro. Eu tenho 1/8. Como é que eu escrevo isso? 1/8.
certo? E se eu pintar duas partes? Se eu pintar duas partes, quanto é que eu tenho agora? Agora eu tenho 2 oitavos. E como é que eu escrevo 2 oitavos? 2 oitavos, certo? E se você pintar 3 partes do inteiro? Como é que a gente vai representar aqui por meio de fração? Não vai ser mais 2 oitavos. Vai ser 3 oitavos, porque o 3 representa as partes que foram pintadas e o 8 representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Agora, como é que a gente escreve 3 oitavos? Basta a gente apagar aqui 2 e escrever aqui 3 oitavos. E se eu pintar mais uma parte, professora, como é que vai ficar? 4 oitavos. Então, não é mais 3. Vai ser 4 oitavos. E como é que a gente vai escrever? A gente apaga aqui o 3 e vamos colocar 4 oitavos. Certo, pessoal? E assim por diante. Lembrando que o desenho que você vai fazer pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Aqui eu fiz um retângulo. E se você pintar mais uma parte aqui? E aí, pessoal, agora temos quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu não tenho mais 4 oitavos. Eu vou ter quanto? 5 oitavos. Observe que o numerador, a gente lê os nomes dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E o denominador é lido em forma de número ordinal. Por isso dizemos 5 oitavos. Agora vamos escrever aqui como é que se lê. 5 oitavos. Então, agora vamos responder aqui as perguntas. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Ele foi dividido em 8 partes. Vamos escrever aqui. 8 partes. Quantas partes foram pintadas? Foram pintadas 5 partes, não é, pessoal? Escrevemos aqui. 5 partes. Quantas partes não foram pintadas? 3 partes. 3 partes. Então, gente, vamos dar continuidade respondendo aqui as outras perguntas. Qual é a representação numérica da parte colorida? É exatamente essa aqui, olha, 5 oitavos. Porque ele quer saber quantas partes foram pintadas. A representação numérica da parte colorida. 5, que foi a parte colorida, a parte pintada. E 8, que foi em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, esta é a representação numérica, 5 oitavos, da parte colorida. E qual é a representação numérica da parte não colorida? Quantas partes temos aqui não colorida? 3 partes. E quantas partes foi dividido o inteiro? 8 partes. Então, a representação numérica da parte não colorida é 3 oitavos. Agora, vamos dar continuidade com algumas leituras de fração, para que vocês possam aprender melhor. Vamos lá? Então, gente, agora vamos escrever por extenso como é que a gente lê essas frações. Aqui, 1/2. 2/3. 5/10.
Agora aqui, olha, a partir do 11, a gente não vai escrever mais em número ordinal. Vamos escrever o nome do número natural, normal. Por exemplo, 4, 11, sendo que a gente agora vai acrescentar o nome avos. Como é que vai ficar isso, professora? 4, 11, avos. Certo? 4, 11 avos. Não coloque o acento, não, senão vai ficar a voz, tá? É sem acento, é avos, não é a voz. Vejamos o próximo. 6, 13 avos. 6, 13 avos. E aqui, 2, 15 avos. 2, 15 avos. Gente, só para não ficar nenhuma dúvida, como é que se lê a fração quando tiver 100 e quando tiver 1000, professora? Vai ficar da seguinte maneira: 1/100. E assim, professora, quando tiver 1000, 11 milésimos. Certo, pessoal? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Se você não compreendeu, assista novamente, que muitas vezes da segunda vez que você assiste, você compreende melhor, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira que eu grave, deixe aí nos comentários. Se comunique comigo no Instagram também, que eu vou deixar o link aí abaixo, @assim eu aprendo. Tchau e até um próximo vídeo.